Oi, oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Sara. Estarei apresentando para vocês o capítulo 11 do livro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança nas organizações. Bom, o objetivo do estudo desse capítulo é que no final, da apresentação a gente consiga definir o conceito de liderança, e os seus principais componentes, explicar os principais problemas ao estudo da liderança e as suas consequências, definir as teorias relacionadas ao tema, A gente tem o foco no líder, o foco no liderado, na situação. A gente vai conversar bem detalhadamente sobre esses três focos e explicar como a liderança pode ser desenvolvida, os métodos utilizados para desenvolver a liderança atualmente. E, ao final de tudo, explicar como o ambiente cultural e econômico e social pode afetar a liderança, Como todo esse conjunto de fatores pode afetar esse tema abordado hoje. Bom, primeiro a gente vai definir, o que significa liderança. E liderança basicamente é um instrumento utilizado como ferramenta para influenciar grupos diversos. Ou seja, é a maneira como pessoas têm de influenciar determinados grupos, seja com base no seu comportamento, seja com base em experiências já vividas. E esse tema começou a atrair a atenção dos pesquisadores em 1920. Eles buscavam entender a influência que as pessoas tinham sobre certos comportamentos dentro de grupos, principalmente grupos militares. Naquela época, ainda predominava muito a visão burocrática, aquela relação do homem e máquina. E aí, esse era um objeto de estudo única e exclusivamente destinado à engenharia, ou seja, como a relação era basicamente homem e máquina, não tinha a visão de sociólogos e psicólogos, porque era entre um homem e uma máquina. Então, era aquela visão de resolver o problema no menor tempo, com menor custo, e fazer com que pessoas tivessem a produtividade maior. A gente não tinha uma visão sociológica e psicológica nesse fator. E isso começou a ser inserido a partir de 1930. A gente teve várias obras de cientistas sociais como Mead, Lewis, Homans e Baylis. E aí a gente passou a estudar mais essas relações interpessoais. O que impulsionou o desenvolvimento desse estudo foi os conflitos sindicais no final de 1950. Acabou sendo uma coincidência grande, porque naquele infográfico que nós fizemos, eu e o Írio, a gente ficou responsável por falar sobre a concepção do trabalho e a gente falou exatamente sobre isso, como surgiram os sindicatos, e esse acabou sendo o impulso para o estudo de liderança, E as táticas usadas para poder amenizar esses conflitos na época foi a de utilizar dinâmicas de grupo, ou seja, criar líderes entre aqueles operários, ou seja, no próprio chão de fábrica, eles destacarem líderes, mesmo já tendo gerentes e supervisores. E aí, logo assim que começou o estudo, sobre liderança, esse conceito acabou se dividindo em duas vertentes. De um lado, a gente tinha psicologia organizacional e do outro, a administração. A psicologia organizacional, ela focava em questionamentos de como ocorre o mecanismo de influência, quais fatores que levam uma pessoa a ser influenciada por outra. E já na administração, os questionamentos eram já era o contrário, era como fazer o gerente se tornar um líder, ou seja, uma pessoa de destaque
ainda assim, influenciar outras pessoas, e não os fatores que geravam essa influência, né? E aí, na administração, a gente tem o foco ainda mantendo no líder, como eu já tinha dito, o líder ele não emergia de dentro do grupo, como na pesquisa organizacional, na psicologia organizacional. O líder ele já era uma pessoa de destaque, como E aí, depois da gente ter essas duas vertentes já bem definidas, quando a gente começou, os estudiosos, né, no caso, começaram a definir a liderança, eles encontraram diversos problemas no meio desse caminho. A primeira delas foi que a liderança ela vinha de classes distintas, ou seja, um líder influencia outras pessoas e as pessoas também exercem influência sobre o líder. Esse não é um caminho de uma única via, ou seja, não são apenas os líderes que influenciam outras pessoas, esses líderes não são pessoas que já nasceram com esse dom. Ou seja, os líderes podem emergir de dentro de grupos comuns. O segundo problema é voltado para a pluralidade, onde a gente não pode estudar a liderança com foco apenas no líder, porque se não existe um grupo para ele liderar, ele não tem como exercer a liderança. O exemplo claro disso é a gente estudar o comportamento de uma família focando apenas no pai. Não tem como existir essa relação. Para existir um líder, deve existir um grupo. E o terceiro problema, a gente esbarra na sobreposição de conceitos, né? Muitos dos estudiosos naquela época tiveram essa preocupação, né? Se depararam com esse problema em relação a confusão entre os termos, entre liderança e gestão. Que apesar de parecidos, eles não são, não quer dizer a mesma coisa, né? E o quarto problema, a gente esbarra em relação à confusão entre processo e resultado. Ou seja, o processo é a obtenção de confiança dos liderados. Ou seja, é o processo o conjunto de influências que um líder exerce sobre seu grupo que gera confiança nessas pessoas, né, nos liderados. E o resultado é a eficácia que essa liderança exerce. Ou seja, que atitudes que esse grupo tomou com base na influência gerada por um líder. E o quinto problema foi a confusão entre os conceitos do papel formal e o informal de um líder. O papel formal ele é designado à função desde o início do processo, como um gerente de um projeto ou uma pessoa de destaque desde o início daquela função. O informal, como eu já tinha dito, ele emerge de dentro de um grupo. Vamos supor, numa dinâmica de entrevista de emprego, onde a dinâmica ela tem que ser feita em grupo. Sempre tem aquele que se destaca, aquele que acaba delegando funções, e, de certa forma, de uma forma indireta, ele acaba sendo um líder também. E esse é o último problema que a gente esbarra em relação à natureza da liderança. Assim, no geral, a gente pode dizer que a liderança é um processo, ela envolve influenciar outras pessoas, ocorre em grupos, né? Como eu tinha dito, não tem como existir um líder se não existir um grupo. Ela envolve busca por mudanças reais e o estabelecimento e realização de objetivos em comum, ou seja, todos naquele grupo precisam estar alinhados em um objetivo em comum.
A liderança ela não se resume a uma posição ou a um cargo ou a um conjunto isolado de traços de personalidade. Como eu tinha dito, não é o gerente de uma empresa, não é alguém que você tem um crachá, não, eu sou o líder dessa empresa. Não é assim que funciona. Ele é criado aos poucos e é um conjunto de traços da personalidade de alguém que já tem isso ou vai acumulando isso ao longo da vida. Envolve troca, interação, face a face, motivação, escuta e etc. Agora a gente vai falar sobre abordagens sobre a liderança. E a gente tem 4 delas, como aqueles focos que eu tinha mencionado lá no objetivo. A ênfase que coloca sobre os líderes, sobre a situação, sobre os liderados e sobre as relações. Aí agora a gente vai falar sobre cada uma delas bem rapidinho. As abordagens centradas no líder, a gente estuda os estilos de liderança e as competências que esses líderes precisam ter. Nos estilos, a gente tem a liderança autoritária, onde o líder toma suas decisões sozinho, ele não pede opinião do grupo, ele não a sua decisão não é o somatório de opiniões daquele grupo. A gente tem a liderança democrática, que aí a gente já tem uma conversa entre o grupo, todos fazem parte daquela troca e as decisões são tomadas a partir daí. E a liderança empobrecida, que é basicamente a ausência de liderança, onde o líder não tem preocupação nem com as pessoas e nem com a produtividade. E aí a gente tem as competências que esse líder precisa ter para exercer o seu papel com clareza, né? O líder precisa ter competências técnicas, ou seja, ele tem que ter um conhecimento específico sobre o trabalho. Essa é uma das competências que vai perdendo valor ao longo do tempo, né? Porque se um líder ele só tem um conhecimento específico em alguma coisa, mas ele não tem a capacidade de raciocínio abstrato ou de lidar com pessoas, ele vai ficando para trás, vamos dizer assim, né? As competências elas são interligadas, não basta você ser um cara que tem um conhecimento muito específico em alguma coisa, mas não sabe trabalhar em equipe, não sabe ouvir aquele grupo que você lidera, e muito menos tem facilidade de traçar planos estratégicos, né? Então, as competências são somatórias. E a gente tem as sociais, né, como acabei de mencionar, a capacidade de trabalhar com as pessoas, de estabelecer confiança entre elas, e a conceitual, que é a capacidade de raciocínio abstrato e de desenvolver plano estratégico, né, saber o que fazer em certas situações. Já as abordagens centradas na situação, a gente tem a abordagem orientada para a tarefa e orientada para o relacionamento. E Fiedler, ele estabeleceu 3 critérios principais para essa abordagem. O primeiro delas é a relação entre o líder e o membro. E essa relação ela é definida pelo grau de sociabilidade entre os membros, né? O quão de fácil acesso para os membros é a conversa com o líder, né? A que patamar ele está nessa relação. O segundo critério é a estrutura da tarefa, ou seja, qual é o grau de estruturação da tarefa que esse líder e esse grupo têm que resolver. E, por último, o poder da posição, ou seja, qual é o grau de poder ou autoridade que esse líder precisa ter para tomar as decisões dessa tarefa. E aí, quanto maior são esses 3 critérios, mais favorável é a situação tanto do grupo quanto para o líder, para resolver a tarefa que foi estabelecida para aquele grupo, né? E aí, em terceiro, a gente tem as abordagens centradas nos liderados. A gente já falou dos locais, né, da situação e do líder. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de liderados, os tipos de seguidores.
o rápido acesso à informação, né, a gente não pode deixar de falar isso, que a velocidade da circulação da informação hoje em dia enfraqueceu a centralidade das lideranças, né? A estabilidade de emprego, a alta incidência de fusões e aquisição resultou em trabalhadores mais céticos e menos suscetíveis ao papel de seguidores, né? A gente pode ver isso claramente hoje em dia, quanto é mais difícil a gente controlar e organizar principalmente times grandes, pessoas muito diferentes. E aí, Kelly categorizou os liderados por meio de seus pensamentos e ações. E ele definiu basicamente 4 tipos de seguidores ou liderados, né? A gente tem o seguidor alienado, que ele é independente e pensa por si mesmo, ele não dá ouvidos ao que o líder fala, e eles são vistos como problemáticos e negativos, né? Aqueles funcionários mais difíceis de se lidar, que não ouvem a opinião e ao que o líder está mandando. Eles estão aí entre 15% a 25% dos trabalhadores de uma equipe são os seguidores alienados. A gente tem os seguidores conformistas, que são aqueles que estão ali para seguir ordens, eles aceitam as ordens sem questionamento, sem dar uma ideia, sem dizer a sua opinião. Eles estão aí entre 20% a 30% dos trabalhadores. A gente tem os seguidores passivos, ou seja, eles esperam a atitude do líder, sem iniciativa. Eles não são aqueles liderados que pensam, adiantam já o serviço, ou pensam numa forma de facilitar aquela tarefa. Não, eles esperam o líder dizer o que tem que fazer e realizam, né? Então, aí entre 5% a 10% dos trabalhadores. E os seguidores exemplares, né, que são independentes e inovadores, sabem trabalhar em equipe, sabem se posicionar. E aí a gente tem um esqueminha aí, né, de onde cada um desses quatro liderados, quatro perfis, né, se encaixam em relação a ativos e passivos e com pensamentos críticos e independentes, né? Ou seja, o exemplar, ele é um seguidor ativo e tem pensamento independente. Mas o alienado, ele já é passivo, ainda assim tem um pensamento independente. E por aí vai. Agora, por último, a gente vai falar sobre a abordagem nas relações, né? Burt desenvolveu ideias a partir de conceitos de troca entre líder e liderado, e sua teoria definiu o que chamamos de liderança transacional e transformacional. E aí a gente tem características dessas duas definições. A liderança transacional, ela apela por interesses pessoais, é aquela famosa barganha, né? Uma mão lava a outra, aquele termo que eu faço, eu te peço um serviço e em troca eu te dou reconhecimento. E já a liderança transformacional, ela influencia as pessoas a transcender seus próprios interesses em nome da meta do grupo, né? Ou seja, eles essa liderança ela é voltada principalmente para a questão do exemplo, né? E da força de vontade, onde os líderes eles deixam claro quais são as metas e estimulam os liderados a deixar a questão dos seus próprios interesses abaixo disso, né? Abaixo do que a meta do grupo tem. E nesse tipo de liderança, os empregados tendem a obter maior satisfação e melhor desempenho e produtividade. Essa liderança, esse tipo de liderança transacional, é dividida em 4 elementos essenciais. A gente vai falar aqui rapidinho sobre eles. Os 4 elementos são a influência idealizada, ou seja, ações carismáticas voltadas na geração do entusiasmo, né? Como tinha dito, comportamento exemplar. A motivação, né? A visão positiva do futuro, encorajamento do líder em cima do seu grupo.
a estimulação intelectual, ou seja, questionamento, busca por novas formas de resolver aquele problema, e a consideração individualizada, né? Os líderes tratam as pessoas como indivíduos únicos, ou seja, levam em consideração as suas histórias, a sua vida, auxiliam na realização pessoal, exercem o diálogo, enfim. E aqui a gente tem outras perspectivas, né, sobre liderança. A gente tem a liderança carismática, onde líderes com esse perfil eles têm alta capacidade de persuasão e conquistam o comprometimento de seus seguidores por intermédio do processo de identificação social. O que significa isso? A gente pode usar como exemplo aí na própria foto, a gente tem o Gandhi, Hitler também, Jesus Cristo. Todos eles tinham, além de uma capacidade alta de persuasão, eles conquistavam seus seguidores pela identificação social, né? A gente tem a liderança autêntica, ou seja, aqueles líderes que dizem que eles sabem quem eles são e ganham seguidores da forma mais grotesca possível, né? Porque seus comportamentos tão autênticos e tão únicos aumentam as chances do liderado se identificarem, né? Então, mostra aquele lado mais sujo das pessoas em relação à sua liderança, ao seu perfil, né? De identificação com esse tipo de líder. E a gente tem a liderança servidora, né? Onde os líderes eles vão além do seu próprio interesse. Eles disponibilizam a capacidade de ouvir, a empatia e são e o seu eles dão, né, praticamente a sua vida para os próprios liderados em prol vão além do interesse próprio deles, né? E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver essas lideranças, né? As ferramentas utilizadas hoje, atualmente para desenvolver liderança. Como a gente já tinha dito, o líder ele não nasce um líder. Esse perfil ele é criado ao longo do tempo e hoje a gente tem ferramentas que auxiliam na criação desse perfil, né? O desenvolvimento de liderança pode ser definido também como o processo de aumentar a capacidade de trabalhadores para assumir papéis de liderança de acordo com a estratégia de valores organizacionais. Exatamente isso que eu tinha explicado para vocês. A primeira ferramenta delas é o coaching, né? O coaching ele é uma ferramenta de curto prazo e o objetivo principal é a mudança do comportamento, é o ajuste de habilidade, aquele ajuste fino para alguém que já trabalha nesse ramo. Já o mentoring, ele é um objetivo, né, uma ferramenta utilizada mais a longo prazo para pessoas que já estão, que são novas no ramo e precisam apurar mais esse desenvolvimento pessoal, instruir e orientar profissionais menos experientes, né? Então, essa ferramenta ela é mais a longo prazo. E o feedback ou 300, eu esqueci o nome. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E o feedback, né? Que é a avaliação das competências da pessoa a partir do depoimento de diversos observadores. Ou seja, é como um teste, né? Aquele jovem que está passando por um desenvolvimento de liderança, ele é testado e essas pessoas que avaliam ele geram uma pesquisa que é interpretada por pessoas especialistas, né, nesse ramo. E aí, por último, antes de finalizar, a gente vai falar sobre essas vertentes que acabam impactando na liderança, né? Tanto a diversidade quanto a ética e as diferenças culturais. Não é fácil a gente falar de liderança
sem levar em consideração, né, gênero, etnia, religião, orientação sexual. Elas estão praticamente coladas com a influência interpessoal, né? Não tem como estudar um conceito sem excluir essas questões. A ética também, né? A gente sabe que a grande estabilidade de critérios e prioridades podem criar situações de conflito dentro de um grupo. A gente sabe que isso acontece. E as diferenças culturais, né? Na sociedade globalizada que a gente vive hoje, fazer com que o indivíduo lide com as diferenças, né, culturais dentro de um grupo, sem afetar a importância do trabalho que aquele grupo tem que exercer, é uma questão que também é trabalhada nos líderes dentro desses grupos, né, dentro das organizações que eles estão inseridos. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado uma apresentação tranquila e leve em relação ao tema, que vocês tenham entendido tudinho. E eu deixei uma frase de Abraham Lincoln aqui no final, onde a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Espero que vocês tenham gostado e boa noite. Tchau, tchau.